Amigo, quero dizer que é um prazer recebê-lo. Eu cresci assistindo as mesas redondas com você, sempre adorava suas opiniões, porque eu também, corintiano, adorei quando você gritou gol do Corinthians lá em 90. Ah, foi. Isso aí é uma coisa rara, ninguém... foi. Vamos falar disso já, mas Vamos antes, sim. vamos começar falando aí, que eu não tinha conhecimento da sua carreira. Você começou como repórter do meu jornal preferido, que infelizmente não existe mais, É verdade. que é o Notícias Populares. Isso. Que Era editor Ibrahim Ramadã na época, né? Que era meu professor na Faculdade de Comunicação Casper Libero, e ele me convidou no último ano para participar do Notícias Populares, eu aceitei e Foi fui. colunista, repórter, foi o quê? Não, repórter. Repórter. Era redator, na verdade, né? Porque o Notícias Populares tinha um jeito diferente de lidar com a notícia. Uma pena que acabou, cara. É. Como eu amo aquilo. Mas ali foi uma escola muito importante, viu, Danilo? Porque quando nós chegamos lá, o que a gente fazia? A gente pegava boletins de ocorrência que um repórter fotográfico trazia da periferia aqui, da Zona Oeste. Nem existia a Zona Leste naquela época, né? Pouco, estava começando, né? Zona Sul, mais ou menos, né? Zona Norte, sim, já existia, mas o que o bicho pegava era na Zona Oeste. Barueri, né? Esses lados todos por ali, Perus, né? Então, o que o cara fazia? Ele Lá era a passava... Zona Leste da época. Nossa, era o bairro da pesada, né? E aí o que acontecia é o seguinte, o cara passava lá, pegava os boletins, levava para a redação e a gente fazia aquilo virar notícia. Aí o que nós fizemos? Nós sugerimos ao Ibrahim que a gente fosse no local, em vez de pegar só boletins de ocorrência. Continuasse fazendo isso, mas que uns repórteres fossem ao local. E aí a gente começou a desenvolver um jornalismo muito parecido com aquele lá do Nelson Gonçalves, do Nelson Rodrigues, né? Daquele pessoal do Rio de Janeiro, Sim. que romanceava, né, um programa, né, ou romanceava uma história. Então, a gente prestava atenção nos detalhes. Então, por exemplo, subiu uma escada, tinha tantos degraus, né? Você colocava no texto, abriu a porta rangeu, não rangeu, sabe? Sim. A luz estava quebrada ou estava acesa, Legal. Tinha um buraco de bala na parede, perto do banheiro. Então, a gente ia descrevendo a cena e, de repente, você criava um clima, né, que o cara começou a ler e achar legal. E isso, para nós, foi muito bom, porque todos eram jovens e a gente foi desenvolvendo o texto, né? E desenvolver o texto é muito legal. Para quem não sabe, Notícias Populares, assim, eu tive a alegria de passava na banca, eu comprava pelas manchetes quando era criança, eu adorava. Por exemplo, tem uma manchete clássica do Notícias Populares, que é essa aqui, ó. Bebê Diabo desaparece, que era do Bebê Diabo do ABC. Agora, uma curiosidade aí, aos interessados, você sabe que eu escrevi um filme chamado Os Terminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Minha grande inspiração para o filme foi os Notícias Populares. É verdade. Quem assistiu o filme vai ver que o jornal Notícias Populares tem um papel muito importante em toda a investigação e na história do fantasma, até porque a loira do banheiro, a loira assassina, a loira fantasma, era a manchete. Então, sabe o que eu fiz? Eu peguei um monte de manchete do Notícias Populares relacionados ao fantasma da mulher loira, loira com algodão no nariz e tal, e montei uma história juntando elas, que é a história do filme. E você chegou a montar alguma dessas manchetes? A gente chegou a participar, sim, porque eu já cheguei, o Bebê Diabo já estava bem adiantado, né? Que é um bebê que nasceu no ABC. Eu vou contar a história para você, exatamente. Será que não sou eu? Nasci lá em 79. Não sei, aí eu já não sei dizer. O que eu sei da história é o seguinte, que o bebê, infelizmente, nasceu deformado, né? Existiu mesmo? Existiu. É o Danilo mesmo. Existiu. É o Danilo mesmo. Olha quem fala que eu nasci deformado. Obrigado pela observação. O Danilo é o bebê que abre, ele é super lisinho. Cheio de baba E também. o bebezinho, coitadinho da criança, nasceu com um rabo, né? Nasceu com rabo? Com a coluna espinhal Então esticada. é verdade, não é lenda dos Não é lenda, não. populares. Nasceu mesmo. E duas protuberâncias que pareciam dois chifres. E um filho da mãe foi lá e fotografou, né? Naquela época não tinha celular, mas tinha máquina fotográfica. Não é montagem, porque essa foto tem na capa do Noites Populares, vocês estão vendo agora aí na TV. E aí era o seguinte, cara, não parava de chover telefonema de pessoas do lado do ABC, daquela região, né? Rude Ramos. Você estava no Notícias nessa Tava, época? tava. Você viu tudo lá da redação sobre o bebê. O Bebê Diabo foi uma das principais repercussões das manchetes, talvez. Eu acho que sim. Essa foi uma boa repercussão. E aquela do Sérgio Ricardo, né? Que quando estava no Festival da Record,
pegou um violão, jogou no chão, e aí a manchete foi violada no palco. É isso, total. Legal. Aliás, se tivesse a continuação, o filme dos Exterminadores seria sobre o bebê diabo também. Ô, Danilo, Oi. essa questão do Chico falar dos detalhes imaginativos, eu lembrei de uma que também do ABC. Gordo do ABC dá pinote e surpreende a polícia. O gordo na corrida ganhou da polícia. E tem outra também, viu umas mulheres no fim do jornal, a gente levava para a escola, cada um pegava uma vez para se masturbar no banheiro. Tinha, exato. Essa questão de sempre mulher pelada no Notícias Populares é uma piada no filme também, que eu sou muito fã de Notícias Populares, eu coloquei bastante coisa assim da mítica do jornal. Agora, falando de você, você assumiu... Você sabe que... Desculpe interromper. Manda bala, você manda. É porque, na verdade, a gente não fazia aquilo para explorar a fé pública. A gente fazia aquilo para explorar um lado cultural urbano. Era legal demais. Entendeu? Então, quer dizer, era uma coisa que não era no intuito de humilhar... De enganar, mas era... Enganar, Mas demais. atrapalhar. Não, era uma coisa que explorava... É como uma coisa que o Saci Pererê, por exemplo. Eu acho demais. O Bebê Diabo foi o Saci Pererê nosso aqui do ABC. Eu sinto falta desse tipo de coisa hoje aqui. Nos Estados Unidos ainda tem, né? Ainda tem esses jornais, esses folhetins lá. Você pega o MIB lá, Homens de Preto, eles citam muito esses jornais americanos e tal. No Brasil não tem mais, deveria voltar. O Meia Hora no Rio de Janeiro é meio parecido. Mas nas capas, né? Mas o Meia Hora ele não inventa esse, o Bebê Diabo, a Loira Fantasma e o Caralho 4. Mulher de Branco, que também estava sempre na capa do Notícias Populares. Tinha o ET de Varginha, né? famosa também. Era, Oi? Pregou a língua da mãe na janela. Fácil. Teve essa daí. Sempre. Não, eu já contei aqui uma vez, outro dia eu comprei o jornal durante a Copa, a capa do Notícias Populares era Matar o Parreira a tiro, que era uma época que todo mundo xingava o técnico Parreira. Eu comprei o jornal, fui ler, era um traficante da favela chamado Parreira, que mataram a tiro. Só que aí os caras, na manchete, mataram Parreira a tiro. Eu falei, caralho, velho. Você lembra como a seleção era chamada no Notícias Populares? Era Celebosta, joga mal, era Celebosta. Exato, e aí depois mataram o Parreira a tiro. Você daria uma bela capa do Notícias Populares, ou será? Eu acho. O homem sofá é visto andando por aí. Eu falei na moral. Falei pra descontrair. Falou brincando, hein? Falei Fica brincando. de Você boa devia aí. estar me defendendo, gordo, filha da puta. Cala a boca, Não é velho. cala a boca, estamos aqui pra ser Eu corro mais que você, me orgulho disso.